Muito bom dia, Tássio Cruz. Bom dia a você, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, Tássio, o secretário anunciado da Educação, dos confirmados da equipe do prefeito eleito Silvio Mendes, começa a se manifestar acerca do que deve ser prioridade quando assumir a pasta em 2025. Isso mesmo, Tiago. Como a gente destacava ontem, 2 nomes já confirmados, Charles Silveira na saúde e Ismael Silva na educação. Ontem falávamos sobre o que disse Charles Silveira e conversamos também com Ismael Silva, que projetou, deve ser um dos secretários mais jovens de Silvio Mendes, mas projetou este início de atuação na SEMEC e revelou um ponto importante, Tiago. A prioridade deve ser a convocação de concursados, concursos já realizados esse ano, que devem ser convocados o ano que vem. Vamos ouvi-lo. Olha, nós estamos recebendo toda a documentação da transição, documentações apresentadas pela atual gestão da SEMEC. Nós vamos fazer essa avaliação com muita cautela, até pelo respeito à lei de responsabilidade fiscal, os limites com gasto de pessoal, e nós vamos verificar como está a situação também do magistério. Por quê? Porque nós temos ainda seletivo vigente com contratos que estão se encerrando e a gente vai apurar a real necessidade. Mas o nosso desejo, a nossa prioridade, inclusive com o apoio do Dr. Silvio Mendes, é assegurar a convocação desses aprovados no concurso público da SEMEC, seja para a área da pedagogia ou psicopedagogia, seja para a área do magistério, seja também para a área administrativa. Então tá aí, Tiago, o destaque, né? Foram 3 editais publicados na educação e realizados este ano. Editais para cargos, né, de psicopedagogos, magistério e também administrativos. Estes 3 concursos já foram realizados, estão em curso, já foram homologados alguns e a expectativa é que o secretário Ismael Silva, futuro secretário que assume em janeiro, possa convocar principalmente os profissionais de magistério e administrativos, que são 2 carências muito grandes do sistema de educação da capital. Nós temos aí mais de 90 mil alunos matriculados em todo o sistema de educação infantil e a expectativa é que esses profissionais possam auxiliar nesta área. Outros temas importantes, Tiago, destacados. A questão da crise da merenda, a expectativa já é realizar uma licitação logo no início da gestão do ano que vem para que o fornecimento de merendas não falte nas escolas e também a presença de professores nas salas. A informação é que em algumas escolas crianças voltam para casa mais cedo pela ausência de professores, então o secretário Ismael já assume no início de 2025 com esses desafios grandes para a educação da capital. Aliás, isso foi um assunto muito batido, inclusive divulgado em redes sociais por pais de aluno, indicando falta de merenda, né? A própria SEMEC emitiu nota reconhecendo a falta de alguns itens. De acordo com a secretaria, não faltou merenda por completo em nenhuma escola, mas já é um ponto de destaque que deve ser prioritário nas declarações aí do secretário de Educação anunciado em 2025. O secretário de Educação até revelava para a gente que uma licitação emergencial estava em curso, porém não estava com fornecimento regular. Por isso, havia esse problema, né, ali em alguns locais e o problema já foi sanado com um novo contrato sendo celebrado. Orçamento do Estado, Tássio Cruz. Verdade, tramita, né, Tiago, na Assembleia Legislativa do Piauí, os deputados analisam, apreciam ali o texto que projeta essa receita bilionária do estado do Piauí. Eu conversava com o deputado Felipe Sampaio, que dizia que 90% do orçamento já estava resolvido. A Assembleia estipulando esse cronograma e deve sentar, né, devemos ter audiências nas próximas semanas para discutir com as categorias, para enfim o texto ir a plenário lá no mês de dezembro. E o presidente, né, o relator da lei orçamentária, o deputado Felipe Sampaio, falou sobre essa peça orçamentária. Estamos alinhados com todos os poderes. Estive agora com o governador Rafael Fonteles, alinhando os últimos ponteiros do relógio para a gente lançar agora o cronograma. Vai ser primeiro votado, depois temos a audiência pública, onde todos os órgãos, todas as pessoas podem estar indo para ver de perto o orçamento que será destinado para 2025 e será votado em plenário subsequentemente. Perspectiva é que dezembro de 2022? A perspectiva no começo é dia 16 de dezembro, a votação final em plenário na Assembleia Legislativa. Bom, Tássio, o governador Rafael Fonteles fez um balanço nacional do PT e analisou o crescimento da base.
Isso mesmo, Tiago. Fez uma avaliação tanto no contexto de prefeituras eleitas pelo Brasil e também o contexto estadual. Como a gente comentava, Tiago, para você ter ideia, o PT no Brasil elegeu 252 prefeitos. Destes, 50 saíram só do Piauí, o que mostra a representatividade do Estado no PT nacional. E o governador avaliou o cenário com otimismo no âmbito estadual, mas com uma certa preocupação no âmbito nacional. Vamos ouvir. E houve uma evolução em relação a 2020. É claro que nós desejávamos um resultado ainda melhor, mas é natural, em função de diversos aspectos, que esse crescimento não tenha sido tão grande. Mas houve o crescimento. Esse é um fato importante que tem que ser registrado. O partido, nos últimos anos, se você pensar ali por volta de 2016, 18, 20, nós tivemos o nosso maior líder político, que é o presidente da República, 580 dias preso injustamente. Então, claro que isso causou uma repercussão negativa para o partido e o partido está se recuperando e crescendo em número de prefeituras. O Piauí foi o grande destaque, com 50 prefeitos e prefeitas eleitos, o maior número do Brasil, 522 vereadores e vereadoras eleitas, o maior número do Brasil, e internamente no Estado, nós temos a maior votação para prefeito e para vereador em número de votos para o Partido dos Trabalhadores. É claro que todos os partidos da nossa base cresceram, são mais de 185 prefeitos e prefeitas de partidos da nossa base aliada, o que mostra o crescimento do partido e da base aliada aqui no estado do Piauí e também no Brasil. Tá aí a avaliação do governador, tá? Isso aqui é um reduto ainda, né? Se você for trocar aí numa avaliação do que ele disse, 1/5 dos prefeitos do PT no Brasil estão no Piauí. Exato, Tiago. O Piauí se tornou uma espécie de bolha, né, do Partido dos Trabalhadores, partido que enfrenta muita dificuldade no Sudeste e no Sul do Brasil. Para se ter ideia, o reduto histórico do PT, lá no ABC Paulista, o partido perdeu em quase todos os municípios, né? Nos estados do Sul, o PT conseguindo pouquíssimas prefeituras. Então, o Nordeste em si, né, o Piauí e os estados do Nordeste tendo esse destaque. Lembrando que a joia, né, o ponto mais importante, foi Fortaleza, onde o partido venceu uma eleição disputadíssima, a 4ª maior capital do país, agora está sob o comando do Partido dos Trabalhadores. E quem também comentou, e uma corrente que cresce dentro do PT, Tiago, é sobre uma necessidade de reformulação das bandeiras petistas em todo o Brasil. O deputado Fábio Novo, inclusive, neste mesmo evento ontem, eu conversava com ele e ele me dizia sobre alguns pontos interessantes. O perfil do trabalhador, Tiago, mudou. Os sindicatos perderam força, né? Hoje o trabalho digital cresce muito no país. Ele até citava, por exemplo, motoristas por aplicativos e outras áreas do trabalho que mudou. Então, o Partido dos Trabalhadores, segundo alguns petistas, ficou, de certa forma, parado no tempo. E por isso o partido tem que se reinventar, se adaptar a essa nova ótica do trabalho e também se adaptar à questão digital. Segundo ele, Fábio Novo, a direita cresce nos meios digitais, cresce nas redes sociais e a esquerda e o Partido dos Trabalhadores têm sofrido com esse fortalecimento nas redes sociais. Aqui em Teresina, por exemplo, a gente tem um cenário assim, em outras cidades também. Agora, Tássio, outro assunto que dominou as discussões ontem foi o pedido de exoneração, de demissão do presidente da Fundação Municipal de Saúde. Exatamente, Tiago. Ontem, no final da manhã, o presidente da FMS, doutor Ítalo Costa, encaminhou para o prefeito doutor Pessoa o seu pedido de afastamento da pasta. Eu conversava com alguns interlocutores da FMS, não consegui falar com o secretário, mas conversava com pessoas da FMS que me diziam, Tiago, que os motivos que levaram ao pedido de exoneração foram principalmente as dificuldades de custeio da saúde da capital. Algumas unidades de saúde enfrentam dificuldades com falta de insumos, também com a falta de medicamentos. Recentemente, a Prefeitura abriu um crédito suplementar de mais de 20 milhões para a FMS, porém, ainda assim, a pasta enfrenta dificuldades. E esse pedido foi encaminhado por Ítalo Costa. Os desdobramentos, Tiago, essa pessoa com quem eu falei me disse que uma longa reunião ocorreu por volta de 2 horas lá na Prefeitura entre o próprio Ítalo e doutor Pessoa. Reunião a portas fechadas e doutor Pessoa e a equipe do primeiro escalão da Prefeitura
tentando fazer com que o presidente da FMS desista dessa intenção de deixar a pasta. Lembrando que, caso o Ítalo Costa deixe a FMS, poderemos ter, Tiago, o 5º presidente da FMS somente na gestão de Dr. Pessoa, que mostra essa dificuldade que a gestão enfrentou na gestão da saúde aqui da capital. A informação de momento é que o prefeito teve essa conversa com o Ítalo, ele revelou que ia ponderar sobre os pontos apontados por Dr. Pessoa e a expectativa é que a exoneração não ocorra nos próximos dias, mas o pedido foi apresentado e o prefeito chamou o Ítalo para uma conversa e está nessa fase de análise, se ele deixa ou não a pasta que é o maior orçamento e a maior pasta da gestão de Dr. Pessoa. Portanto, ele não anunciou, o presidente, se recua nessa decisão de sair. Não confirmou. Segundo esse interlocutor que eu conversei, ele disse que ia ponderar sobre os pontos apontados por Dr. Pessoa. O prefeito pediu, claro, que ele fique até o final da gestão, que possa concluir essa gestão e informar a transição, passar para a transição as informações necessárias para que Charles Silveira, a partir do dia 1º de janeiro, dê continuidade a esse trabalho na Fundação Municipal de Saúde. Mas o sentimento de Ítalo, Tiago, é de deixar a pasta, mesmo com o que o prefeito falou, com as ponderações de Dr. Pessoa para o presidente da FMS. Tássio, a Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram o fim da eleição antecipada, né? O que aconteceu, inclusive, para a escolha do presidente que vai assumir na próxima gestão. O próprio Severo Eulálio, Tiago, é isso mesmo. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram esta alteração no regimento, né, da Assembleia, mudando, vedando essa possibilidade de antecipação da eleição. Como você explicava bem, Severo Eulálio foi eleito lá no início da legislatura, em 2022, juntamente com Franzé Silva, fato que está sendo questionado no STF. Para você ter ideia, Tiago, 2 assembleias legislativas estaduais tiveram eleições anuladas pelo STF recentemente. A Assembleia do Estado de Sergipe e também, agora mais recente, a Assembleia de Pernambuco. Casos bem parecidos com o Piauí, antecipação do pleito, quando se elege 2 presidentes em um mesmo dia, né, em uma mesma sessão subsequente. O STF já firmou uma súmula proibindo este tipo de ação, segundo, inclusive, um parecer da Advocacia Geral da União, Tiago. Isso fere o princípio da contemporaneidade, ou seja, no momento em que esse presidente de legislativo deveria ser eleito, esse momento é antecipado, o que pode prejudicar. O contexto político muda, as conjunturas são alteradas, por isso o STF definindo isso e agora o deputado Wilson Brandão alegando que a Assembleia Legislativa do Piauí se adequa ao que diz o STF. Porém, a informação do próprio Wilson e também de Severo Eulálio é que essa decisão não afeta a eleição que já ocorreu, de Severo Eulálio, que continua eleito presidente da Assembleia. Caso o STF não se pronuncie até lá, assume no próximo ano a sua legislatura pelo biênio 2025-2026. O caso ainda tramita no STF, não foi levado a pleno para análise. Vamos ouvir o que disse o deputado Wilson Brandão. Nós discutimos e aprovamos em plenário uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que trata da data das eleições na Assembleia, apenas no sentido de adequar a nossa Constituição Estadual à recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles consideram que a eleição feita 2 anos antes não tem contemporaneidade, ela não é contemporânea, ela deve ser próximo da eleição, próximo da data da posse da mesa diretora. Então, nós aprovamos essa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, levamos a plenário, e aprovamos em plenário, determinando que a partir de agora, as eleições seguintes, elas serão feitas com prazo máximo de 4 meses antes da posse do novo biênio. Então, foi essa decisão tomada. Isso não altera o que foi resolvido e que foi determinado e estabelecido em eleições pretéritas, em eleições passadas, só eleições futuras. É isso, Tássio. É isso, Tiago. Grande abraço a você, grande abraço a todos e até amanhã. Aguardo você amanhã.